Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, a esse banquete espiritual para o qual Jesus sempre tem nos convidado. A palestra dessa noite, ela é oportuna, pois ela se refere a uma das passagens mais lindas vivenciadas aqui na Terra por todos aqueles que se fizeram presentes na ocasião lá do Sermão do Monte. Essa palestra, nos 2 primeiros itens, elas foram elaboradas diretamente por Jesus quando aqui na Terra esteve. Enquanto que os demais itens, de 3 a 31, se referem à contribuição do Espírito da Verdade. Portanto, esses ensinamentos se completam. Antes de Jesus pronunciar o Sermão do Monte, Jesus havia pregado por toda a Galileia. A sua fama atingiu todo o território sírio. As novas de Jesus eram extraordinárias e atraíam multidões. Essas multidões, elas vinham da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Essas multidões eram formadas segundo as narrativas de Humberto de Campos. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos. Mulheres do povo, agarradas aos filhinhos, e entre os mais fortes, viam-se homens maltrapilhos, cegos, crianças doentes. Era um cenário que demonstrava um ambiente de muita tristeza. E diante deste cenário, assim Jesus se expressou a Marcos: tenho compaixão do povo. Eu vou repetir: tenho compaixão do povo. Jesus entendia a extensão daquele sofrimento, porque essas multidões, elas representavam ali juntas todos os tipos de sofrimentos, angústias, dores e aflições. Jesus procurava, orientá-los, ensiná-los conforme a capacidade deles. Mas a sabedoria de Jesus, ela é incalculável, infinitamente ainda não compreensível por nós. Jesus fez diferente. Ele procurou ministrar-lhes um outro remédio. Foi então que naquela noite memorável, pela primeira vez, Jesus pregou as bem-aventuranças celestiais. Então assim ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós, porque todos que procuram a palavra do Senhor serão abençoados. Serão, de alguma forma, atingidos por essas bênçãos celestiais. Assim, então, Jesus termina. Aquela voz de Jesus, a sua voz, caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas de Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E, atendendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Essa virtude poderosa de Jesus, ela é resultado do abnegado amor de Jesus por nós. Esse amor que não tem como se medir, né? Esse magnetismo que Jesus é detentor, ele ainda se encontra imantado sobre a terra. E mais forte ainda, nos caminhos pelos quais ele trilhava e nos lugares onde ele havia estado. Segundo nos revelou um amigo benfeitor. É muito forte. Todos nós temos esse magnetismo. Um dia nós vamos atingir também esse mesmo grau que Jesus detém. A doutrina espírita, ela é bastante racional, porque ela tem nos explicado os caminhos, as ferramentas, para que possamos saber lidar com o nosso sofrimento aqui na Terra. Pois esse sofrimento, ele é resultado de todo o mal que nós mesmos temos produzido. Quanto
mal nós geramos e os nossos pensamentos, como ondas que se propagam no espaço, ele sempre segue à frente. Pensamento é vida. Todo pensamento que geramos acaba por resultar num sentimento bom ou mal. Basta fazermos algumas observações para termos a ideia de como isso acaba refletindo nas nossas vidas e das outras pessoas. Para se ter uma ideia, é como se os raios solares, quando vêm nos aquecer, são ondas. Os nossos pensamentos também têm, geralmente, esse mesmo padrão. O que vai impulsionar é a nossa vontade. São aqueles sentimentos como a raiva, o pessimismo, a derrota. Diferente quando oferecemos um sorriso, né? Como boa-vinda, um aperto de mão, amigável, fraterno. O sorriso representa muitas palavras, né? Mas o sorriso que eu me refiro, um sorriso do coração, vindo lá do fundo da nossa alma. Então Jesus, com esse magnetismo, ele conseguia fazer a leitura de todo o comportamento que nós temos. Mas na sabedoria de Jesus, prevalecia sempre como modo de observação e sempre na retaguarda de ouvir. Ele tinha por hábito sempre ouvir os discípulos. E sempre havia algum deles reclamando, né? Como ciúmes. Como forma de, talvez, querer invocar Jesus, né? Mas Jesus ouvia e depois ele aplicava o ensinamento. E o discípulo, ele entendia a mensagem. Por que Jesus não explicou-lhes as causas desses sofrimentos e aflições? Aqui entra uma parte muito importante para nós. Por isso que é bom termos a obra básica de Kardec para nos auxiliar. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda, não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá as coisas e vô-las explicará todas. São João, capítulo 14, versículo 16. E em Mateus, capítulo 17. Versículo 17, perdão. Bom,
Enfim, Jesus retorna à sua esfera celeste. Nesse ato, inúmeras legiões aportaram junto à terra, cujo objetivo do Cristo é auxiliar a humanidade a se desenvolver em várias áreas e assim atingir o grau de amadurecimento necessário para a efetiva compreensão daquelas verdades. Decorridos 18 séculos, através de Allan Kardec, um dos eleitos de Jesus, após um trabalho incansável de 15 anos, apresentava ao mundo uma nova era, a era dos espíritos, consagrando dessa forma o espiritismo como o consolador prometido. É importante aqui destacarmos mais uma promessa de Jesus sendo cumprida. Olha o tempo que amadurecemos. Mas esse amadurecimento é fruto desses trabalhadores que vieram antes. Essa parte aqui, eu encerro como então a parte que se refere às bem-aventuranças. Vamos entrar agora nos esclarecimentos. O Espírito da Verdade, o Consolador prometido. As causas da dor, sofrimento e aflições. Caráter da revelação espírita. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. Mas fora possível amar a Deus de Moisés? Não. Só se podia temê-lo, né? A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens. Impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto, e tinha por isso mesmo de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo. Aí já a importância não foi compreendida suficientemente. Contrista dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que é mais desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Essa parte aqui, ela se refere a Gênesis, capítulo 1, o caráter da revelação espírita.
Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem a um estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez. Uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas, ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita, item 26. Jesus não podia, naquela época, ensinar-nos essas verdades. Para termos uma ideia, nem Nicodemos, que era um dos mais estudiosos daquela época, das Escrituras, conseguiu entender Jesus quando ele havia falado sobre a importância de nascer novamente. Imagina nós, naquela época, sem esse conhecimento. Estava reservado ao Espiritismo o Consolador prometido pelo Cristo. Oferecer o esclarecimento desse ponto sem negar nem infirmar nenhum dos atributos da divindade. O sofrimento, segundo a doutrina espírita, é consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei, que rege a evolução humana. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos excruciados, salvo por uma boa razão ou uma causa justa. Assim, sofremos é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em anteriores encarnações. Criados para a felicidade completa, só a conheceremos, entretanto, quando formos perfeitos. Qualquer jaça ou falha de caráter interdita-nos a entrada nos mundos venturosos. E, pois, por meio das existências sucessivas, neste e em outros planetas, que nos vamos purificando e engrandecendo, pondo-nos em condições de fruir a deleitável companhia das almas santificadas, criados para a felicidade completa. Vou repetir de novo. Criados. Quanto maiores tenham sido nossas quedas, tanto mais enérgico precisa ser o remédio destinado a curar nossas chagas. Portanto, aqueles que muito sofrem são os que mais culpa têm a expiar. E devem alegrar-se à ideia de que as lágrimas do sofrimento, suportado com paciência e resignação, lavam a consciência e acrisolam o espírito, constituindo-se, por assim dizer,
o preço com que se adquirem as mais suaves consolações na vida futura. Explicada a missão providencial da dor e sua benéfica influência na reforma e melhoria das almas, já agora podemos compreender o alcance das palavras do Mestre, quando proclamava as bem-aventuranças. Disse Kardec, alhures, que a Terra é um moço de escola, presídio e hospital, cuja população se constitui, portanto, de homens incipientes, pouco evolvidos, aspirantes ao aprendizado das leis naturais, ou inveterados no mal, banidos para esta colônia correcional de outros planetas, onde vigem condições sociais mais elevadas, ou enfermos da alma, necessitados de expungirem suas mazelas pelas provações mais ou menos dolorosas e aflitivas. Kardec ainda conclui: ninguém se iluda. A esse respeito, supondo que um arrependimento de última hora ou os recursos oferecidos pela sua religião sejam suficientes para granjear-lhes a graça de Deus e assegurar-lhes um bom lugar nas moradas celestiais. Outro sim acrescenta: todas as leis da natureza, vou repetir, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Olha a importância dessa frase aqui ao finalzinho. Deus, Ele é o regente dessas leis. Portanto, precisamos nos adequar a elas. Assim, garantirá a todos nós o nosso retorno para a pátria espiritual, porque lá é o lugar no qual são oferecidas as bem-aventuranças. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Que essas consequências, olha o que vem aqui nessa frase aqui, bastante esclarecedor.
essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. Lembra quando eu disse do pensamento? As nossas ações, elas surgem inicialmente em nossas mentes na ideia, no pensamento. Portanto, se conseguirmos calibrar melhor essa onda de pensamento, certamente, e com razão, haveremos de atingir nosso objetivo. Não é? O culpado sofreria eternamente se persistisse no mal. Olha só. Quer dizer, se continuarmos persistindo no mal, não temos como nos libertar desse mundo físico. Pois assim, haveríamos de ficar eternamente aqui. Né? Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, olha só, nós podemos, nós temos esse poder de fazer, Deus nos concede, mas aquilo que venhamos a produzir, responderemos também pelas suas consequências. Certo? Todos podem, então, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Como o doente que sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Ó, Gênesis capítulo 1, caráter da revelação, item 32. Eu quero fazer uma segunda observação. Há de se destacar esse grande acontecimento que foi a revelação espírita. Pois, pela primeira vez, o Espiritismo, ele uniu ciência e religião. Olha que grande acontecimento isso representou para a humanidade. Porque até então elas caminhavam de formas separadas. Se formos estudar o período, né, em que a religião não admitia certos fatos comprovados cientificamente, como bem frisou aqui a Fátima, a fogueira era o local para onde se designava qualquer afronta, né, supostamente se achava Deus. Então, o Espiritismo foi o protagonista de unir religião e ciência. E desse modo, se tornarem irmãs e amigas, inseparáveis, ou seja, fé e razão. A religião representada pela fé e a ciência representada pela razão. Nas palavras do proeminente Einstein, a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. E aqui ele ainda acrescenta: se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha.
Muito importante esse acontecimento, porque a partir daí a nossa fé, ela passa a ser raciocinada. Você justifica a sua fé. O seu coração exala através de suas palavras, explicando, fundamentando por que é assim. A importância que a fé raciocinada representa para nós. Quantos benfeitores têm vindo à Terra para nos auxiliar? À luz do Espiritismo, hoje sabemos quem os tem enviado e por quais motivos vêm. No passado, em nossos estudos escolares, precisamente nos livros de história, já ouvíamos nomes como Galileu, Copérnico, Lavoisier, Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo, Da Vinci, São Francisco, Sêneca, Mozart, Beethoven e tantos outros. Cada um trazendo uma partícula de conhecimento, de sabedoria, de esclarecimento. Como que o esclarecimento nos liberta da sombra da ignorância. Então, cada um trazendo-nos uma partícula de conhecimento, de sabedoria, de esclarecimento, para preencher o vazio da ignorância que antes habitava o foro íntimo de nossas almas. E não poderíamos esquecer de enaltecer também a grande contribuição prestada pela ciência, através de seus signatários, como William Crookes, Leon Denis, Lombroso, professor Charles Richet, Russell Wallace, Lodge, James Hislop, Akizakov e o Dr. Chorovics e muitos outros, em comprovar que somos imortais. A importância desses pesquisadores revelaram muitas verdades. E como eu frisei, além de provar, documentar, através da razão, lógica, coerência. Somos a última frente de trabalhadores dessa geração. Nas palavras de São João, o tempo urge. E o tempo já chegou. Lembremos ainda que todos nós somos parte do grande planejamento de elevação espiritual que Jesus elaborou em nossa presença hoje nas terras de Santa Cruz. Representa o grande compromisso que assumíramos na pátria espiritual, antes de virmos para cá.
e que foi endossado pelos nossos mentores espirituais, os quais alimentam sua confiança para nosso fiel cumprimento. Com isso, essa noite a gente encerra nossa palestra e que possamos refletir e lembrar todos os dias dessas bem-aventuranças. Como preencher esse vazio e que tem nos distanciado dos mundos celestes. E assim, a gente resolveu o problema do sofrimento. Quando retornarmos para os nossos lares, lembremos a importância que eles nos representam. Os nossos pais, irmãos, irmãs, amigos, amigas, os nossos inimigos também. E assim, a gente agradecer Jesus por essas bem-aventuranças. Lembrando que Jesus trabalha e o plano dele, do qual fazemos, depende de cada um. Muito obrigado. Uma boa noite.